Oi gente, aqui é a Letícia e hoje eu vim fazer a parte 3 de Relendo Harry Potter 3. Esse vídeo corre um risco de ficar bem confuso, então se você está vendo ele é porque eu achei que ele ficou minimamente entendível. Então vamos lá. O primeiro vídeo eu falei que eu gostei de maneira geral do Harry Potter 3. O segundo eu falei sobre a Hermione. E nesse agora eu quero falar um pouquinho sobre viagem no tempo. Eu tenho um amigo e ele me fez ficar meio crítica em relação a viagens no tempo. Eu sempre gostei de histórias de viagem no tempo, mas se você for parar pra pensar, a maioria não faz muito sentido. Porque, por exemplo, tô aqui no presente, então acontece alguma coisa, sei lá, o carro que eu tô bate. Aí eu volto no tempo pra, sei lá, impedir que eu compre aquele carro. Só que se eu tivesse voltado no tempo pra me impedir de comprar aquele carro, na realidade, no presente, já não teria aquele carro, entende? Se eu volto pra alterar o passado, o meu presente já estaria alterado. Vocês compreendem isso? Não tem como eu voltar e aí aquilo, entendeu? Deixar de acontecer. Não tem como. Então, eu comecei a parar pra pensar em várias histórias que tem viagem no tempo, né? E como que isso funciona. Então, toda vez que eu vejo uma viagem no tempo, eu paro pra observar isso. Por exemplo, Doctor Who. Se eu volto no tempo e eu mexo alguma coisa, o meu presente já tinha que estar diferente, sabe? Então, eu fico um pouco confusa de como funcionaria a maior parte das histórias com volta no tempo. Então, pensando nisso, eu comecei a analisar o vira-tempo da J.K. Rowling. Então, o que acontece? O vira-tempo, ele é super regrado, né? Ele tem que fazer petição no ministério, um monte de coisa pra poder usar ele. E você volta a períodos muito curtos de tempo, então você não vai alterar nada. Na realidade, uma das regras é que você não pode alterar nada. Então, você volta, assiste aquela aula e depois, sabe, acabou. É tipo um período, sei lá, de 1 hora. No final do livro, né, no caso, eles voltam 3 horas, são 3 viradas no vira-tempo. Então, o que acontece? Eles voltam, só que, no entanto, eles acham que eles estão mudando alguma coisa, só que na realidade eles não estão. Porque, por exemplo, na primeira vez que acontece, né, aquele monte de coisa, o bicurso, eles acham que o bicurso foi executado, porque eles ouvem o Carrasco meteu o machado em alguma coisa. Só que, na realidade, o bicurso não tinha sido executado, entende? Por exemplo, o Sirius já tinha fugido quando o Dumbledore chega pra eles e fala, vocês podem voltar no tempo e salvar tais pessoas. Porque o Dumbledore já tinha entendido quem tinha salvo tanto o bicurso quanto o Sirius. Tanto que 10 minutos depois, né, eles voltam logo 10 minutos depois, chega o Snape e o Fudge furiosos porque o Sirius tinha fugido. Então o que acontece? Eles já tinham libertado o Sirius. E o Dumbledore sabia disso. Então ele manda os dois voltarem porque ele já sabia que eles tinham voltado. Vocês entendem como faz sentido? Na realidade, só assim pode funcionar. Por exemplo, uma coisa que eu tenho, porque por causa disso que eu tenho certeza que funciona assim, porque o Harry se vê. No passado, ele vê que ele tá lá. Então, o passado já tinha sido alterado, entende? Ele tá no lago, morrendo, com o Dementador praticamente dando um beijo nele. E ele vê alguma figura parecida com o pai dele usando o patrono. Então, no passado, ele já tinha visto. Então, quando ele voltou... Entendeu o que eu tô querendo dizer? Ele volta, só que ele meio que... Ele tem que voltar. Não porque ele é obrigado ou nada disso, mas porque ele já voltou. Dá pra entender o que eu tô falando? Então, tipo, é muito brilhante, porque na realidade, eles já voltaram. Por isso que eles voltam. Vocês entendem? As coisas já foram mudadas e o Dumbledore percebe o que aconteceu. Porque a Hermione tava com vira-tempo. O Dumbledore sabia disso. Então, assim, é brilhante como a J.K. Rowling faz isso aqui. Eu pensei em um outro exemplo que também funciona assim, pelo menos que eu lembro, né? Que é aquele filme A Mulher do Viajante no Tempo. Eu não sei como é que é o nome do filme em português, eu vou deixar na tela.
Ela... O que acontece? Não sei se vocês já viram esse filme, mas eu não vou dar spoiler nenhum, então eu acho que isso não é spoiler. A menina, desde criança, ela tem um amigo, né? Um cara que vai e volta. Só que o que acontece? Esse cara, ele é um viajante. Só que ele não é um viajante tipo, eu vou voltar pra X lugar. Não. Ele some do nada, ele tá num lugar e ele desaparece. Então o que acontece? Quando ele tá lá na casa dos 40 por aí, ele volta e encontra com essa menininha. Só que essa menininha vai crescendo. Na realidade, ele já tinha encontrado com essa menininha quando ele tinha 20 anos. Só que quando ele tinha... Só que a menina cresce. Ele de 20 anos vai encontrar com ela quando ela tá, sei lá, com 20 anos também. Ele de 40 anos vai encontrar com a menininha. Vocês entendem como é confuso? Só que como faz sentido? Porque a menina, a mulher, ela encontra com ele durante várias partes da vida. Só que, por exemplo, a de 5 anos vai encontrar com ele de 40. A de 20 vai encontrar com ele de 20. A de 30 vai encontrar... Entendem? Como que fica brilhante, porque ela já encontrou com ele, mas às vezes ele não vai saber. O ele de 20 anos não conhecia ela, só que ela já conhecia o ele, sei lá, de 40 anos. Entendeu como fica? É muito sutil e é muito difícil de conseguir fazer uma história de viagem no tempo funcionar. Só que eles conseguem. E eu achei, assim, brilhante começar a pensar nisso. E eu acho que esse vídeo ficou absurdamente confuso. Eu não tenho noção se vocês me entenderam, mas me perguntem se vocês não tiverem entendido. Ou se vocês acharem que eu tô errada, ou se... sei lá. Me perguntem. Porque pra mim fez sentido. Eu queria falar isso num vídeo à parte, porque senão ia ficar muito comprido. E porque eu queria dar um pouco de atenção pra isso. Será que as histórias no tempo funcionam realmente? Eu quero ler A Viajante no Tempo, né, a Outlander, mas ele é muito grande pra ler no Kindle, então eu quero ver se eu compro ou pego emprestado. E se você parar pra pensar, não é toda história que funciona, então eu tô com um pouco de medo. Vamos ver. É isso, se vocês concordam ou discordam ou o que for de mim, me contem. E me contem o que vocês acham sobre isso também, porque é um pouco confuso. Então é isso, um beijo e até a próxima.